A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, muito bem-vindos, muito bom tê-los aqui, os que já estão a postos aí, posicionados para a nossa ministração. Como dissemos, quinta-feira, abençoadores que abençoam, parece uma redundância, mas não é, parece um pleonasmo, mas não é, porque o fato, vocês vão entender bem, de sermos abençoadores não significa que abençoamos. Então vamos falar de abençoadores que abençoam. São abençoadores e exercem essa função. É isso que queremos falar. E o nosso texto, você já deve ter visto aí na página, é 1 de Crônicas, capítulo 16. Já adianto de novo, como quinta-feira, que mais uma vez você vai ter aí algumas dificuldades com a minha voz, tolere, por favor. Eu estou convivendo com ela, você vai conseguir isso por uma hora, isso não vai fazer dano nenhum. Mas nós vamos ter que suportar aí alguns arranhos. Então você vai abrir sua Bíblia em 1 de Crônicas 16, onde chegaremos no momento certo. Porque neste momento nós vamos já orar, e logo depois da nossa oração, nós estaremos lendo, meditando no nosso tema, para em seguida, hoje vamos inverter um pouco, fazer a leitura do texto. Por isso já o deixe a postos. Quero já aproveitar aqui de viva voz para parabenizar o pastor José Carlos Reis Novaes, que aniversaria hoje, né, fazendo uns 61 aí hoje, no dia de hoje. Também a minha irmã, ela está aniversariando hoje, né? E mais alguns queridos que nós conhecemos. Esse povo escolheu a data de hoje para nascer e estão aí fazendo aniversário neste dia. Parabéns a todos, Deus os abençoe muito, fortaleça em graça e saúde na sua infinita misericórdia. Vamos falar com Deus, meus queridos, e neste momento pedir que na sua graça prepare o nosso coração, nosso entendimento, prepare a nossa alma para ouvir a sua voz. Abra espaço pelo seu Espírito em nossa fé, para que a fé agasalhe a palavra, sorva a palavra, coma da palavra, se alimente dela e produza frutos. Uma coisa que eu gosto de lembrar aos crentes, eu sei disso há 53 anos, porque são 53 anos que eu leio isso nesta palavra. Quanto mais orientados, informados, quanto mais tivermos aprendido da palavra de Deus, mais será requerido de nós, porque ele aguarda que demos fruto em cima da palavra que foi semeada em nossos corações. Isso nos compromete, por isso essa palavra precisa ser levada muito a sério e devidamente temida. Amém? Eu sei que isso deve ocupar o coração de vocês, isso é o que importa. Falemos com Deus nesta hora. Obrigado, Pai, por meio de teu santo Filho Jesus, por estarmos aqui, pela oportunidade de, neste momento, ouvirmos a tua voz na tua palavra e paramos diante dela querendo te ouvir. Pedimos que o teu Espírito trabalhe o nosso coração, a nossa fé, para que nada daquilo que do teu santo conselho nos for dado conhecer passe desapercebido. Que não haja desatenção, que não haja filtro, que não haja, meu Deus, impedimento de espécie alguma contra a palavra que está colocada diante de nós, mas que ela venha atender às necessidades da nossa vida espiritual, que ela venha a nos alimentar diante de ti e adestrar-nos, equipar-nos para darmos os frutos para os quais tu a tens enviado ao nosso coração. Fala conosco, meu Deus, quero te apresentar também esses teus filhos que aniversariam hoje, rogando que a tua bênção seja sobre cada um deles e também sobre teu servo Novaes, pastor Novaes. Nós te bendizemos por tua graça em Cristo Jesus. Rogamos que o Senhor levante o nosso coração diante de ti e que o Senhor levante o teu rosto sobre nós esta tarde para o louvor de Cristo Jesus, Senhor, em cujo nome oramos com gratidão e para a tua glória. Amém, amém. Meus queridos, como eu disse, a leitura de 1 de Crônicas 16 será feita no momento exato, dentro de alguns minutos. Neste momento eu quero introduzir o nosso tema, abençoadores que abençoam. Como eu já comecei a dizer, não é um pleonasmo, porque você falar abençoadores que abençoam, é a mesma coisa que dizer escritores que escrevem. Entende? Isso é um pleonasmo. Mas aqui não cabe pleonasmo. Aqui não é mera redundância. Aqui é uma assertiva em termos de uma verdade em falta entre nós. A começar pelo fato de que a geração de crentes que tem se produzido nas igrejas de hoje são fregueses. Você sabe o que é freguês? Hoje generalizou-se no comércio de varejo, generalizou-se identificar, é até uma questão de
pompa e circunstância, né, identificar o comprador como sendo cliente. Fica mais bonito, o sujeito gosta de saber que ele é um cliente daquela firma, daquela loja. Mas antigamente eram todos conhecidos como fregueses. Fregueses eram os que moravam na freguesia. Os que moravam na freguesia compravam, eram os fregueses. E as igrejas hoje estão sendo constituídas de muitos fregueses. Por quê? Porque oferecem produtos que as pessoas vão lá dentro literalmente comprar. Então é evidente que eu só entro numa loja para comprar o que me interessa, aquilo que eu preciso. Se eu não precisar ou achar que não preciso, eu não vou lá comprar. E mais, cabe ao vendedor me seduzir, enfeitar o produto, colocar um papel celofane nele, botar fitas coloridas, criando aqui um espaço para denúncia. É isso que se tem feito hoje, as igrejas balconistas. Elas enfeitam o produto e elas o vendem aos fregueses. De maneira que as pessoas entram nos santuários para receberem bênçãos. E elas não tomam conhecimento, nem lhes é dada a oportunidade de aprenderem que nós todos, do primeiro ao último crente que houver na geração desta era que começou na cruz do Calvário, até que o dia em que todo Israel de Deus for salvo, completasse com a salvação do último escolhido, e aí não haverá mais espaço, Jesus volta, até lá, cada um que se converte, que é alcançado pela palavra de Deus, em cujo coração o Espírito Santo passa a habitar e dá paz com Deus, que excede todo entendimento, trazendo a convicção de que se torna filho, salvo, que nasce de novo, cada um desses. Então eu não estou falando de fregueses evangélicos, estou falando de vidas que passam por uma transformação chamada novo nascimento. É trabalhado no útero espiritual, mesmo no qual foi trabalhado a Abraão. Por isso que Paulo nos diz em Romanos 4 que ele é o pai dos que creem. E nesse mesmo Romanos 4, de 16 em diante, o apóstolo Paulo nos exorta a andarmos nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão. Textualmente ele diz isso. Vamos lembrar que tudo isso é revelado para nós e nos começa a apresentar em Gênesis capítulo 12. E Gênesis capítulo 12 tem um versículo que seduz, e seduz por ser pouco entendido. Quando o Senhor chega para Abraão e diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra, se tu uma bênção. Algumas versões colocam: tu serás uma bênção. Quem não quer isso? As pessoas correm atrás, por exemplo, de profecias de fundo de quintal, exatamente para ouvir isso. Ô, meu servo, eu te abençoo, você é uma bênção, um vaso escolhido. Quem não quer ouvir essas coisas? Fazem bem ao ego. São massagens do ego, que por mais falsas que sejam, ou enternecem, enche o coração de... Ou a pessoa fica cheia de prazeres espirituais, entendendo: eu sou queridinho, queridinha de Deus. Todo mundo quer isso. Ai, pastor, você está sarcástico hoje. Não estou, não. Nosso tema exige que fique bem posicionado aqui, senão a gente está perdendo tempo. Amém, queridos? Então veja, o que acontece é que a gente lê lá, tu serás uma bênção. Oh, isso aqui eu quero. Eu quero que Deus me prometa e me garanta que eu serei uma bênção. Mas na verdade o que o sujeito está traduzindo lá nos escombros, nos interiores do seu pensamento é: eu serei um abençoado. Deus disse assim: abençoarei todos que te abençoarem, para Abraão, amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção. Se tu uma bênção, Abraão, o que Deus está dizendo é: Abraão, eu te potencializo para ser uma bênção. E o que uma bênção faz? A bênção abençoa. A bênção só tem valor se for posta em exercício. Então, quando eu sou uma bênção, eu só posso ser uma bênção se eu for um abençoador e não um abençoado. É evidente que para abençoar eu tenho que ser abençoado, e a gente fica só com esta assertiva. Mas a proposta divina é: eu te abençoo para que você seja abençoador, senão eu estou desperdiçando bênção na tua vida. Estou fazendo de você um mar morto. Sabe que simbolismo é esse, né? O mar morto, ele está num nível tão abaixo do nível do mar que ele só recebe água e não passa nenhuma. É isso. Então, meus queridos, a verdade é que quando a Bíblia diz: se tu uma bênção, o que está avisando é que você está sendo preparado por Deus para ser um abençoador. Nos moldes em que Deus falou isso para Abraão, ele é o protótipo, ele é a forma, entende? Deus vai reproduzir então um sem número de cópias de Abraão para formar o seu povo. Então quem é o povo de Deus? Vários Abraãos e Abraamas, entende?
que vão ser abençoadores o tempo todo. Nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão. Pare em cima dos textos de Gênesis de 12 em diante, você vai ver como que Abraão viveu abençoando. Foi abençoador até dos seus inimigos, até dos que lhe eram por tropeço, como foi o caso de Ló. Como Abraão abençoou. Abençoava na intercessão, abençoava socorrendo, fazendo intervenções, abençoava fazendo concessões, como fez com Ló. Abençoava, cumprindo o que Deus determinou na vida dele. Mas, por outro lado, é tão atraente, é tão confortante pensar que Deus me coloca desse lado do balcão. Eu sou o abençoador. É melhor que eu tenha o que oferecer do que eu seja o que vai em busca da oferta. E é esta a proposta de Deus, que você esteja desse lado do balcão, daquele que oferece, daquele que tem para dar. O abençoador. Abençoadores que abençoam. Nesta geração, nós fomos estabelecidos em Cristo como abençoadores, estabelecidos para abençoar. Isso não se trata de status, de um título, não. É uma missão, é uma função para a qual fomos convertidos, fomos alcançados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus foi posto dentro de nós, a palavra passou a ter lugar, a ter conhecimento, a ser nossa linguagem, nosso idioma espiritual, para que fôssemos feitos abençoadores. É isso. Então, meus amados, nós temos um Deus abençoador, mas ele é abençoador nesta geração, em todas as gerações onde a igreja foi encontrada. Ele é abençoador, manifestando as suas bênçãos entre os homens, servindo-se dos seus filhos e de suas filhas para abençoar, maioria das vezes. Muitas vezes Deus abençoa sem intervenção humana. Maioria das vezes Deus abençoa através de cordas humanas. É o que está escrito na profecia de Oséias. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Glória a Deus. Senhor, eu quero ser corda humana nas tuas mãos, através das quais tu possas atrair outros e abençoar outros. De resto, gente, a vida é uma vida de parasita espiritual. Aquele que só está esperando receber. O tempo todo ele quer ouvir um aconselhamento, uma orientação, que alguém pense por ele, que alguém ore por ele, que alguém faça, que ele dê passe evangélico. Não é corda que atrai ninguém. Isso é muito ruim. Isso é muito pobre, isso é muito medíocre. Não fomos chamados para isso. Mas somos, de fato, lamentavelmente, inclinados a buscar a bênção e nos pretender abençoados. Poucas vezes nos damos conta de que fomos estabelecidos para abençoar. Mas isso está imposto sobre nós. Paulo diz isso tacitamente em Romanos 12,14. Abençoem e não amaldiçoem. Abençoem os que os perseguem e não os amaldiçoem. Abençoem. Está escrito lá. Outro tanto, Pedro nos posiciona. Lembra quando ele diz em 1 de Pedro 2,5 que fomos estabelecidos como sacerdócio real? O sacerdote de Cristo, a sacerdotisa de Cristo, que somos eu e você, fomos estabelecidos como intermediários a favor daqueles que vão se chegar a Deus por nosso intermédio. Abençoadores de vidas, postos para abençoar. Então, sabendo que somos crentes por meio da fé que teve nosso pai Abraão, conforme Paulo coloca, nós devemos olhar com muita seriedade a referência desse evento, das pegadas da fé que teve nosso pai Abraão, lá nesse texto de Gênesis 12:3. Ele nos alcança de forma direta. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, quando Deus te alcançou, ele pensou em vários outros através de você. Eu gostaria que você pudesse dizer, como pela misericórdia de Deus ele me tem permitido dizer, que desde o ano de 1971 em que ele me alcançou, eu tenho visto muitas famílias no meu entorno, através da minha vida e por causa do testemunho do que Jesus fez nela, foram alcançados pelo Evangelho e foram abençoados de muitas maneiras, não apenas com a palavra da salvação, mas com intervenções de clamor, de oração, sacerdócio real. Se você não pode olhar para trás e poder contabilizar, não estou falando de números, mas de visibilizar esses frutos da sua vida, é hora de chorar diante de Deus. E seriamente. Porque algo ficou fora do lugar até agora. E isso é sério. Muito sério. Então, meus amados, nós precisamos entender o que significa abençoadores que abençoam. Daí a leitura que vamos fazer agora em 1 de Crônicas 16. É um texto longo,
E eu peço sua paciência, se você estiver com sua Bíblia aberta não vai parecer tão longo, porque você estará acompanhando a leitura e aí vai deixar de ser enfadonho. Mas este é o texto que nos ensina em Davi, o protótipo do abençoador que abençoa. Temos muito a aprender com Davi. Aliás, em várias áreas nós temos muito que aprender com Davi. Mas aqui está uma que vem bem de acordo com aquilo que nós estamos querendo compartilhar com você nesta tarde. Então, por favor, em 1 de Crônicas 16, vamos ler o texto da palavra de Deus que nos ensina assim. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Quero contextualizar você nessa leitura. Estamos naquele momento em que Davi, depois de ter visto a arca que saiu lá, tendo sido roubada pelos filisteus, saiu de lá, da região dos filisteus, para ser levada para casa, para Jerusalém, teve tudo interrompido porque Uzá estendeu a mão sobre a arca de forma imprudente, foi fulminado por Deus e ali toda aquela peregrinação, toda aquela procissão parou. Davi entrou em tristeza profunda, colocaram a arca na casa de Obed-edom e a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses inteiros, até que o povo se restabelecesse, se recuperasse daquele choque violento e o próprio Davi. 3 meses depois, este é o momento, tudo devidamente preparado, repassaram todos os textos da palavra que mostrava quem pode, quem deve, como deve ser feito, está se fazendo de qualquer maneira e Deus não tolera. Foi isso que aconteceu ali. Então, removeram de novo agora a arca para levar para o devido lugar que Davi havia preparado em Jerusalém. Então foram buscar a arca lá na casa de Obed-edom e a estão levando para esse lugar com um séquito maravilhoso de culto ao ar livre ao Senhor. É isso que estamos lendo, este é o momento a que estamos nos referindo. Então, continuando a partir do versículo 2. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida e depois Jeiel. Você vai ver que há vários Jeiel, porque parece que era um nome muito popular, bonito para eles, né? Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. De novo, 3 Jeiel aí. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Agora nós vamos ler esse louvor inaugural, esse texto deste cântico que Davi compôs especificamente para esse dia e colocou nas mãos de Asaf para formar um coral e o povo sair cantando em procissão. Este texto que nós vamos ler compõe os textos dos Salmos 105 e 96. Há mais alguns versículos aí pelo meio que foram distribuídos em outros salmos. Isso não quer dizer que o compilador de 1 de Crônicas foi lá pegar o Salmo 96, o Salmo 105 e trazer para cá. Não, isso seria uma mentira. Foi o inverso. Esse texto que havia aqui na mão de Davi, que o compilador teve acesso, depois foi dividido e transformado nesses outros salmos. E o texto, ou o cântico, ou a mensagem diz, a partir do versículo 8: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela,
E vagueando de nação em nação, de um reino ao outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. E agora a gente pula para o texto que está lá no Salmo 96, que é o que continua aqui no versículo 23. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande, muitíssimo, muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Ele se serve de umas figuras de linguagem, de umas metáforas muito belas, essencialmente poéticas, para poder transmitir a beleza deste cântico de adoração. Coração admirado, coração apaixonado diante de Deus. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus nosso Salvador, reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Baruch Adonai, Elohim Israel, Leodorvador. Leolam, Ledorvador. É assim que está no hebraico, é bonito, né? Então todo o povo exclamou: amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente de acordo com as prescrições para cada dia. Aí aqui alguém diria: pronto, ele cumpriu todas as suas funções, já delegou o que tinha de delegar, já colocou lá pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, todos nos seus devidos lugares, já colocou os porteiros do tabernáculo, tudo está acertado. Davi agora vai para casa relaxar e descansar. Encerrou-se o culto, o domingo fechou. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Rosa foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon para regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor que ele deu a Israel. Com eles estavam Remã e Jedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Davi estabeleceu até o texto da adoração que eles teriam que declarar: o seu amor dura para sempre. Rehesedo Leolam, Rehesedo Ledorvador. Bonito. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Encerrou. Aí eu voltaria ao texto. Davi foi para casa terminado o domingo para descansar. Não. O texto diz assim no versículo 43, fechando toda a narrativa: então todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Meus amados, temos muito que aprender com Davi. Como o texto é longo, eu vou procurar fazer o nosso muito ficar bem encurtado, para que você não fique com seu tempo ocupado demasiadamente aí. Mas eu volto a dizer, ele é o protótipo do abençoador, Davi, e vai servir de referência para nós. Então, com ele, nós aprendemos como se abençoa, como se pode ser um abençoador que abençoa. Não apenas um abençoado, mas posto para abençoar. Então nós temos o registro desse momento inaugural do sacerdócio. E o que fariam esses sacerdotes estabelecidos por Davi? Abençoar.
Mas aí você vai lhe causar estranheza a colocação que eu vou fazer aqui, embora ela não seja novidade no meu discurso. Você já me ouviu falando isso outras vezes. E não há nenhum risco de erro aqui no que eu vou dizer. Ainda que lhe pareça muita pretensão ou petulância, mas não é. É que nós nos escondemos atrás de uma piedade muito pietista. Eu então chamaria de falsa piedade, com alguns escrúpulos, em cima daquilo que, negando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A verdade é que ao estabelecer o sacerdócio abençoador, que estaria dando a Deus ofertas, sacrifícios, viram aqui os holocaustos, etc., mas também estariam cantando, conduzindo o povo através de profecias de adoração, eram profetas adoradores, com instrumentos de cântico, com texto na mão para saber o que dizer a Deus. Eles eram abençoadores de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Eu não estou dizendo que eles eram abençoadores de que Deus se serviam para abençoar outros. Isto também, e até em primeira instância. Mas quando eu digo que eles eram abençoadores de Deus, eu estou dizendo que eles eram adoradores, louvadores. E como adoradores e louvadores, como serviços de Deus, diáconos de Deus, servos de Deus, aqueles que servem, eles estavam bendizendo a Deus. E bendizer significa abençoar. Entende? Quando você usa esse verbo no hebraico, anibarok, ou anibaroque, eu bendigo a ti, Deus. Eu te bendigo. A colocação seria, eu sou um bendizente de Deus. E esse verbo traduzido por nós, para nós, como bendizer, significa abençoar. Eu te abençoo, Deus. Abençoar é agradar. Abençoar é suprir. Abençoar é elogiar, o que também significa louvar. Abençoar é acrescentar, é dar algo que atenda, que satisfaz, que tem a ver com os conteúdos e necessidades de quem recebe. Deus tem seus conteúdos próprios de Deus, as necessidades próprias de Deus. E aí você vai entender qual a razão porque a Bíblia diz que uma vez feitos crentes, Ele enviou para o nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba. Esse mesmo clamor que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, que clama segundo a mente de Deus. Ele se garantiu ao pôr o Espírito dentro de nós, para que a minha adoração em espírito e em verdade o agrade, seja de acordo com seus conteúdos. É meio complicado pensar no ser humano pequeno, finito, todo atravessado, atrapalhado por dentro, que não compreende a si próprio, ter conteúdos que atendam aos conteúdos de Deus. Isso é humanamente impossível, é espiritualmente inadmissível. Então o que Deus fez? Botou esses conteúdos dentro de nós, colocou o seu Espírito dentro de nós, para garantir receber o que Ele quer receber, através da nossa boca, dos nossos olhos, na nossa forma de viver. Então quando nós bendizemos a Deus, estamos abençoando Deus. Nós estamos transferindo para Deus coisas que lhe são próprias, que agradam a Ele, assim como acontece quando abençoamos quem quer que seja. Então, na verdade, é emblemático também este momento em que Davi estabelece o sacerdócio, como o texto diz aqui, que foi nesse dia que ele estabeleceu. É emblemático, porque Davi estava se alegrando, exultando no Espírito, diante da Arca da Aliança, que estava sendo transportada para Jerusalém. A mulher de Davi, Mical, filha de Saul, como uma boa incrédula, um coração resistente, desdenhou dele, lá de cima da janela. Deus olhou aquilo e disse, não gostei disso aí não. E secou o ventre de Mical, para que ela jamais pudesse reproduzir alguém à sua própria imagem, uma nova Mical. Deus não quis, basta essa aí, chega, vamos acabar aí mesmo. E então secou, puniu Mical, porque desdenhou do seu marido, que estava adorando a Deus. Ela achou aquilo reprovável, baixo, pequeno, impróprio de um rei. Ele estava dizendo, é diante do meu Deus que eu estou me despojando. Aqui eu não sou rei, aqui eu sou servo, um servo grato, profundamente rendido. Ela não podia compreender isso, porque está na dimensão das coisas espirituais. E o diabo e seus filhos, Jesus já disse isso para Pedro, não compreende das coisas de Deus. Essa é a verdade, impossível para Mical então compreender. Mas aqui está um momento emblemático na vida de Davi, porque ele estava lá diante da presença de Deus no meio do seu povo, que a arca representava. E isso vale para nós, como nossa consciência de fé, porque estamos diante do Senhor Jesus,
A partir do momento em que nós nos unimos pela aliança do seu sangue com ele pela fé, e ele se torna então o emblema de nossa aliança com Deus e Pai dos que nele creem. Glória ao seu nome. Então o que nos ensina Davi? Nesse momento de consciência da presença de Deus. Ora, o que Davi nos ensina tem de nos acompanhar quando estamos conscientes da presença de Deus. Vale dizer que eu vou à presença do Senhor buscá-lo, mas outro tanto também vale dizer que a palavra do Senhor se adianta para dizer que Ele está diante de mim, que Ele está comigo, perto está o Senhor, junto dele estava o Senhor. O Senhor está perto, Paulo disse também. Bem, mas aqui a ênfase é como aprender a ser um abençoador que abençoa com Davi. Primeira coisa que o texto mostra para nós está aí no versículo 2. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. É bonito porque o texto diz que ele faz uma oferta para Deus, holocaustos e sacrifícios de comunhão, ou sacrifícios, é uma tradução que nós temos aqui, na verdade, mas na verdade sacrifícios queimados, sacrifícios de paz. Sacrifício de comunhão significa sacrifícios de paz, holocaustos de paz. Depois de ter feito essas ofertas para Deus, Davi vai abençoar o povo. Como foi que Davi abençoou Deus? Dando a Deus holocaustos e ofertas queimadas. Foi isso que o versículo 2 diz. Agora o texto diz que depois dele fazer isso, dele abençoar Deus, ele se volta e abençoa o povo. Como é que ele abençoa o povo? Dando, está aí no versículo 3, o texto diz para nós, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Como é importante isso aqui. Vamos traduzir isso de uma forma mais prática na realidade espiritual. Existem duas maneiras de você abençoar alguém. Orando por essa pessoa, você está abençoando, e muito. E indo além de orar para atender a exortação de Tiago, que diz que se eu apenas disser ao irmão que está nu ou faminto, vá em paz e que Deus te alimente, te cubra, te proteja, ele desdenha de mim e da minha declaração, ou desta minha oração, ou desta minha bênção impetrada, se eu não for acompanhado de obra, de ação, se eu não fizer algo que consolide aquilo que eu disse. É muito prático e fácil dizer Deus te abençoe, como vulgarmente as pessoas dizem, Deus te pague. Davi abençoou fazendo com o povo o mesmo que fez com Deus. Ele deu coisas para Deus. Agora ele deu coisas para o povo. As necessidades de Deus era, me traga os sacrifícios que lembram a oferta que meu filho fará a favor de vocês um dia. E 1000 anos depois Jesus cumpriu isso, encarnou e cumpriu. Davi abençoou o povo, dando ao povo aquilo que o povo necessitava, como deu a Deus aquilo que fazia parte das necessidades de Deus. Davi deu ao povo o que comer e o que beber. A cada homem, a cada mulher, ele cuidou disso de forma bem particular e pessoal. Então abençoou a todos indistintamente. Mas abençoou com ação, vamos prestar atenção nisso. É muito fácil abraçar alguém e dizer, ó, eu te amo. Oh, eu te amo, meu irmão. Meu amado irmão. São os nossos jargões, não é? Às vezes, invados de hipocrisia. O coração não tem nada a ver com essa história. Eu amo quando eu supro, quando eu corro atrás, quando eu avalio a necessidade. Sabe aquilo a que fomos exortados em Gálatas? Comuniquem-se com os santos nas suas necessidades, quer dizer, nas necessidades desses santos. Quando eles estiverem passando por algum tipo de necessidade, ou você supor ou souber, vá lá suprir. Vá lá oferecer, nem que seja seu ombro, fique perto. Mas vá lá, vá se comunicar com eles na sua necessidade, não se proteja dele. Deus está vendo, está vigiando isso aí. Você foi posto para ser abençoador. Mas, o que nós temos aqui é algo muito belo para considerarmos também. O texto diz assim, após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Como isso aqui é importante, meus queridos. Acabei de exemplificar, lendo o versículo 3, que ele teve atitudes abençoadoras.
Ele agiu para fazer isso e fez em nome do Senhor. Ele fez com credenciamento. Ele fez sabendo de uma coisa: eu não sou a fonte destas bênçãos, eu sou só o meio, o veículo, o canal, e também não retenho, não sou uma cisterna para reter estas águas. Não, eu sou um canal para fluir, porque o abençoador é Deus. A bênção é dele que vem. E isso aqui nos remonta a Números capítulo 8, onde você vai, capítulo 6, onde você vai ter a bênção aarônica. Depois examine a bênção aarônica com mais cuidado, que você vai perceber ali que Deus chama Moisés e diz assim: olha, você vai dizer a Arão para abençoar o povo com estas palavras. Aí vem a bênção aarônica, aquela que eu cito aqui a cada término de culto, cada domingo. Mas o Senhor diz uma coisa muito importante quando ele termina de dar a fórmula da bênção para Arão: e eu abençoarei os filhos de Israel. Vocês abençoarão os filhos de Israel dizendo, tarará, 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 e eu abençoarei os filhos de Israel. Ou seja, o que Deus deixou claro ali é: eu não estou dando a você, Arão, uma mantra, palavras mágicas que vão produzir efeitos, que vão fazer sortilégios, que vão fazer com que haja uma energia cósmica que vai produzir coisas boas sobre o povo diante de quem você impuser suas mãos. Não, não seja tolo, Arão. A bênção sou eu. Você vai apenas proclamar, deixar que os ouvidos ouçam, para que possam crer, porque a fé vem pelo ouvir, e uma vez crendo eles vão recebê-la, porque quem abençoará, quem estará por detrás dessas palavras sou eu, quem vai dar substância a elas sou eu, quem vai dar qualidade a elas sou eu. Em outras palavras, amados, o que eu estou dizendo é que quando Davi abençoou em nome do Senhor, consciente de que ele era só um canal, o que eu estou dizendo é que não há poder nas suas palavras, não há magia nas suas palavras. Quando a Bíblia diz que você deve abençoar e não amaldiçoar, ela não está dizendo que quando você proclama, a coisa produz um efeito, como querem os mágicos entre nós, trapaceiros da fé alheia. Não está dizendo que quando você pronuncia palavras de maldição, essas maldições vão cair sobre a cabeça de uma pessoa, porque há esse poder nas suas palavras. Isso não existe. Deus nunca foi louco e nem será de dotar o homem, por mais crente que seja, do poder dessa ordem. Não. Apenas o que ele está nos dizendo é: tenha o cuidado de não ser grosso, tenha o cuidado de não ser mal educado, tenha o cuidado de não dar mau testemunho, não amaldiçoe ninguém. Tenha o cuidado de não magoar, não ferir. Use a sua língua para o bem, elogie, acrescente, ponha algo lá dentro do outro que o beneficie. É a linguagem de Tiago. Com a língua podemos amaldiçoar, com a língua podemos abençoar. Ela é como um chicote, Tiago diz. É verdade. O que acontece que levou alguns a acharem que a palavra que alguém pronuncia produz um efeito, não é mais do que as dimensões da nossa estrutura psíquica. Especialmente aqueles sobre quem somos responsáveis, somos formadores. Se você é formador, por exemplo, de uma criança, como pai, como cuidador, como mãe, como cuidadora, se você é formador dos filhos dos outros, como professor, como professora, se você é formador de outras vidas, como guia espiritual, como líder, como pastor, cuidado com o que você fala aos ouvidos dessas pessoas. O que você falar poderá marcar, poderá fazer uma cisão, poderá estigmatizar. Aí sim vai ter efeito de bênção ou de maldição. Poderá ser um elogio que joga para cima, mas poderá ser uma palavra detratora, que põe para baixo, que estabelece um credo internalizado na consciência, que vai reger o comportamento e a vida daquela pessoa, escravizada por aquela palavra até que um dia seja liberta. Mas não que a palavra produziu este efeito por ter magia. Não. É pela recepção que foi dada a ela na cabeça de quem ouviu. De maneira que essas palavras benditas ou malditas, ditas para um surdo, não vão surtir o menor efeito. Entende? Porque não significa o poder da palavra em si mesma. Isso é uma tolice que muitos exploram e enganam. Isso fez com que uma geração, a minha geração, na década de 70, fosse solapada por um livrinho que explodiu, enriqueceu o autor, explodiu em todas as línguas do mundo. Há poder em suas palavras. Aquilo é uma tremenda mentira. Por mais que te seduza, não tem poder nenhum. A única palavra poderosa da sua boca é a oração. Então, quando você abençoa como quem ora, quando você pronuncia uma bênção, se isto tem que, no mínimo, significar que é a sua oração através daquela pessoa, mesmo que seja um simples Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê saúde, Deus te fortaleça, que isto seja a expressão do seu desejo diante de Deus, em oração, e que isto seja a sua oração verbalizada para o outro.
aí ela produz efeito. Por que produz? Não que ela tenha poder em si, mas por causa daquele que se compromete nela, que é a fonte da bênção, entende? Aí ele abençoa. Então, na verdade, não era nada inerente a Davi. Até mesmo aquilo que ele deu para o povo, ele já um dia foi escrever em 1 de Crônicas 29, recebemos de tuas mãos, e das tuas mãos é que te damos. Davi tinha muita consciência disso. Nada é meu, em outras palavras. Eu sou um canal abençoador. Eu divido a bênção. Ainda há poucos dias, Deus me falava muito de perto sobre a questão dos 12 cestos recolhidos com os pedaços que sobraram da multiplicação dos pães. Qualquer dia eu paro para compartilhar isso com você, porque me encheu o coração de alegria e conforto. Os 12 cestos que voltaram, o que foi feito dos 12 cestos? Então, meus queridos, nada é inerente. Nós somos apenas o canal. Quando invocamos a bênção arônica, quando Arão invocava aquela bênção ditada por Deus através de Moisés, Deus estava dizendo, quando você falar isso, eu estarei cumprindo o que você disse. Aleluia! Como isso é sério, como isso é importante. Mas não vamos mistificar. Existe uma grande diferença entre o efeito psicológico e a realização espiritual. E só quem a realiza é Deus. Aleluia! O efeito psicológico você produz. O efeito espiritual só vem de Deus. Bendito seja o seu nome. E que conforto isso traz para nós. Aleluia. Logo depois nós vamos ver dos versículos 8 a 36, não vou lê-los de novo, fiquem em paz. Davi nos ensinando como bendizer a Deus. Primeiro nós o vimos abençoando o povo. Agora nós vamos vê-lo abençoando a Deus. Bem, já disse aqui para você, então não vou me repetir, que Davi deu holocaustos, deu aquilo que Deus requer. Davi deu também a Deus o que agrada a Deus. Por isso que ele disse que os filhos, Jesus disse, isso está em João capítulo 4, foi a conversa dele com a mulher samaritana. Só os filhos podem adorar a Deus em espírito e em verdade, porque precisa ser filho. Para ser filho, o espírito tem que estar lá dentro. E aí vão dar a Deus os conteúdos de Deus através do espírito que faz o seu próprio conteúdo. Deu para entender essa equação? Deu sim, você é inteligente. Veja, Davi então nos ensina como Deus pode ser bendizido. Eu estou criando um neologismo aqui. Bendecido, como dizem os espanhóis. Bendito, como dizemos nós. Como podemos abençoar Deus? Ele transferiu a sua experiência de adoração. É o que você tem aqui. Isso aqui virou a carta de adoração que ele entregou a Asaf para ficar adorando com todo o seu coral. Só um deles tinha 62 parentes, lembram disso? Está aqui, acabamos de ler. Que imenso coral. Ele entregou a carta. Ele disse, olha, isso aqui nós sabemos é a inspiração direta do Espírito Santo de Deus. Aqui está o que Deus quer ouvir, o que Deus quer receber, o que temos de fazer com Deus, para que Ele seja abençoado através da nossa adoração. Então eu quero mostrar para você que ele alistou 16 verbos que compunham o conteúdo dessa adoração que bendiz a Deus. Dos versículos 8 a 36, há um alistamento de 16 verbos, há algum sinônimo, alguma redundância aí, ele repete alguma coisa. Mas há 16 verbos com seus próprios significados, não tenho tempo e também eles não precisam de uma explicação porque são explícitos, mas ele alinha 16 verbos que compõem essa dinâmica dessa bênção para Deus, a dinâmica dessa adoração. Eu vou alinhavar os 16 verbos e fica a seu critério entendê-los depois com calma. Veja, dar graças é como ele começa. Dar graças a Deus. Lembram de ações de graças lá em Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses 5, não é o único texto, mas especialmente ali. Pastor, então você vai explicar verbete desse? Pelo amor de Deus, não vou não, viu? Fique em paz. Mas eu tenho de começar por aqui. Ações de graças tem a ver com dar graças. Dar graças tem a ver com ações de graças, atitudes gratulatórias. Entende? Atitudes que gratifiquem, dar graças a Deus. Ora, nós estamos acostumados com a ideia teológica de recebermos graças. Filhos da graça cantou o nosso Asaf, o Asaf contemporâneo, não é assim? Somos os filhos da graça, nós somos os agraciados, pela graça somos salvos. Eu entendo de receber graça, agora de dar graça.
Ah, pastor, mas dar graça não quer dizer agradecer? Sim, quer dizer agradecer. E Deus entende como recebendo graça. A graça que Ele me deu, eu devolvo para Ele. Glória ao seu nome. Clamar, vem logo em seguida. Divulgar seus feitos. Cantar, e aí achei muito interessante o verbo que vem logo em seguida, que não tem nada a ver com o verbo do hebraico, de que ele se serviu, mas tem muita coincidência no nosso português. Cantar e depois contar. Ele fala de cantar e depois de contar. Primeiro eu canto, depois eu conto os seus atos gloriosos. Contar aqui significa ministrar, eu paro para narrar, entende? Eu vou descrever, eu vou falar das experiências, eu vou dar testemunho. Isso significa contar seus atos gloriosos. Gloriar-se no seu nome. E vai ficar um pouquinho pior. Se está difícil você aceitar a ideia de você abençoar Deus, imagine agora a nossa piedade suportar a ideia de gloriar-se no seu nome. Sabe o que quer dizer se gloriar? Se orgulhar, isso mesmo. Aquilo que a gente, por causa da piedade espiritual, não admite. Oh, meu Deus, eu me orgulhar, eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Né? As piadinhas aí entre nós. Paulo disse assim, o que se gloriar, glorie-se no Senhor. O que se orgulhar, orgulhe-se no Senhor. O que se jactar, jacte-se no Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou dar um exemplo aqui pobre, mas aí você desenvolve como bem entender. O que é gloriar-se no Senhor? Eu tenho um Deus muito grande, maravilhoso Ele é. Entende? Isso é gloriar-se no Senhor. O meu Deus é o único Deus. O meu Deus é o único que atende, que satisfaz. O meu Deus é o único que merece minha fé, meu crédito e minha confissão. É o único a quem eu entrego a minha vida. O meu Deus. Eu me orgulho do Deus que eu tenho. Olha o que Ele realiza na minha vida. Olha o que Ele realizou na minha vida. Eu tenho orgulho de Deus. Eu tenho orgulho de ser crente no Deus que se revelou a mim. Aleluia. Como é bom saber que eu creio em Deus e não num santo. Como é bom saber que eu creio em Deus e não no orixá. Como é bom saber que eu creio em Deus e não nos entes encantados da floresta, como diz aí uma célebre cantora baiana. Não. Eu creio no meu Deus. Eu sou filho do Deus eterno. O meu Deus é o meu Pai. Meu Pai é Deus. Isso é gloriar-se no Senhor. E é interessante, né? Está falando aqui alguém que experimentou isso tão de perto. Alegrar o coração é outro verbo que ele usa. Olha ele aí se alegrando. Ele estava dançando de tal maneira que escandalizou Mical, sua mulher. Se alegrava no Senhor. Oh, meus queridos. Sabe, eu tenho aqui veteranos que estão me ouvindo, que entendem muito bem do que eu estou dizendo. Como é duro a gente pensar que o crente se alegra ou agradece porque recebeu alguma coisa. Mas alegrar-se na presença do Senhor, alegrar-se pela presença do Senhor. Ele não fez nada, não precisa fazer nada. Basta você sentir a sua presença, o seu coração transborda de alegria. Há um texto, lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés, chama Moisés desde a sarça e dá a missão a Moisés. Moisés começa a criar evasivas. Ó Deus, usa outro, eu não, minha boca é pesada, eu não sei falar. Não é Arão, teu irmão? Ele está vindo aí. Quando ele te vir, ele se alegrará em você. Você sabe, isso faz parte da experiência da vida. Você está distraído em casa, batem no portão, tocam a campainha, um interfono, você vai atender. É um amigo que te surpreende, a quem você não via há bom tempo, mas alguém a quem você ama. Meu Deus, o coração transborda de alegria, ela sai pelos olhos, pela boca, pelas palavras. Alegria de rever. Encontrar num acampamento alguém que você não via há muito tempo, que você gostaria tanto de abraçar e não ter oportunidade, mas quando vê, pode abraçar e o coração se alegra. Arão se alegrou quando viu Moisés. Davi se alegrou quando viu Deus na sua manifestação ali pelas ruas de Jerusalém. São tão poucos os crentes nesta geração que se alegram na presença de Deus. Quando tem uma epifania, quando veem a presença do Senhor, quando ouvem a sua voz num cântico sussurrado, numa palavra pregada, e o coração se alegra. Se alegra. Eu e Ana Maria, que está aí, talvez também o João Alberto lembre disso, não sei.
Mas eu e a Ana Maria lembramos, ela vai lembrar, vou refrescar a memória dela agora. Nós tínhamos reuniões de oração, de busca da presença de Deus, todas as quartas-feiras na nossa igreja, na Visconde do Uruguai, no centro de Niterói. A igreja está lá até hoje, o templo. Todas as quartas-feiras tínhamos reunião de oração. Havia uma irmã idosa, Ana Maria deve lembrar o nome dela, vai escrever o nome aí para mim, para me ajudar, porque você vai lembrar, eu não consigo. Essa irmã idosa morava no Morro do Estado, e ela ia lá nas reuniões, ela era membro da igreja, era uma senhora morena, alta, cabelos brancos, sempre amarradinhos atrás. Nos momentos de oração, quando ela sentia a presença de Deus, as pessoas falavam em línguas, as pessoas faziam um alvoroço, ela ficava ali no seu cantinho rindo. Era um sorriso suave, gostoso, aquele sorriso espiritual, era uma alegria na presença de Deus, sem estardalhaço, se alegrando na presença do Senhor. O rosto brilhava daquela irmã. Que lindo que aquilo era. Eu nunca vou esquecer. Sempre que eu me lembro dela, eu lembro daqueles momentos de oração em que ela sorria de alegria pela presença do Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. Bem, o Espírito usa as manifestações da nossa alma, os nossos sentidos. Davi continua. Mais conteúdos para adoração a Deus. Irmã Carminha ou Carmelita? Eu acho que era Carmelita, né? Não? Mas vamos ficar com Carminha, já que sua memória é melhor do que a minha. Tá bom. A verdade é que Davi continua e diz assim: buscar, lembrar. Meu Deus, a Bíblia toda nos exorta a lembrar, ele nos exorta a lembrar. Jesus encerrou seu ministério dizendo: lembrem, lembrem, lembrem. O autor de Eclesiastes diz: lembre-se do Senhor. Deus fez questões de mandar o povo de Israel, os sacerdotes, colocarem mensagens na mitra, na sua testa, para que o povo lembrasse, lembrar de Deus, lembrar das coisas de Deus. É uma forma de dar a Deus conteúdos que o abençoam, é exaltar o seu nome, é lembrar. Cecília, muito bem, Elisete. Ô, Ana Maria, a Elisete ganhou de mim e de você. Eu tenho que interromper porque a memória dessa irmã merece essa honra. Cecília, Elisete, muito bem. Não, e não era Idazima, era Cecília. A Elisete está certinha. Idazima era gordinha, essa senhora era magrinha. O que vale é a experiência que eu pude contar aqui. Mas a Elisete acertou em cheio. Irmã Cecília, oh, que lindo. Está lá, se alegrando na presença do Senhor, já tem dezenas de anos. Quando eu chegar no céu, eu acho que eu vou ouvir a risadinha dela. Adorando ao Senhor. Oh, gente. Se alguém achou que eu comecei com sarcasmo, não sei o que está achando agora a essa altura. Glória a Deus. Depois ele vai falar de proclamar a salvação. Olha que lindo, como que Deus quer esse conteúdo devolvido a ele. Isso honra a Deus, isso é como oferecer holocausto, é abençoar a Deus quando eu proclamo a salvação do meu Deus. Quando eu digo ao meu amigo, quando eu digo ao meu parente, ou quando eu apenas canto ou prego, que no Senhor há salvação, isso é proclamar a sua salvação e enche o seu coração. Anunciar a sua glória é outro verbo, anunciar a glória de Deus. Ora, nós ouvimos ele falar de divulgar os seus feitos, agora é anunciar a sua glória, avisar que essa glória vai se manifestar no dia da vinda do Cordeiro de Deus, que está em vias de acontecer para nós. Mas ele não para aí. E já lá pelos penúltimos versículos em que ele compôs o texto da adoração, ele diz ao povo: tragam ofertas. Trazer ofertas na presença de Deus também é uma forma de dar a Deus conteúdos que o abençoam. Vir à sua presença. Aí o quadro compromete. Por quê? Porque vir à sua presença significa aquele buscar que tínhamos lá. É ir em busca de sentir, de perceber, é se deter lá até que haja essa manifestação. Lloyd Jones, com todo o seu britanismo, com todo aquele seu estilo britânico, bem propriamente do europeu fechado em si mesmo, ele falava dessa busca da presença de Deus onde todo homem se desarma. Quantas vezes eu dei trela aos meus pensamentos pensando naquele homem tão austero, se desarmando na presença de Deus. Como deveria ser, eu não sei. E aí temos umas outras coisas assim um pouco incomuns, não é? Tremer diante dele. O que significa isso, gente? Eu vou adorar a Deus tremendo diante dele? Ele está falando aqui que
era aquilo que os Quakers faziam, que eram chamados de tremedores, quando começavam a orar, tremiam. Não, não tem nada a ver. Ele está falando do efeito do temor que devemos a ele. O tremer aqui só significa isso, chegar diante dele com temor, sabendo que estamos diante da majestade, que não podemos chegar como Uzá pretendeu chegar. Se achou íntimo e se tornou abusado e foi fulminado. Por isso que Davi está dizendo, trazendo-se na memória, trema diante dele, tire a sandália do pé quando chegar, tenha temor de Deus. Temos efeitos, as consequências, os juízos sobre os seus pecados, então procure se arrepender. Chegue lá, confesse, mude isso diante do Senhor. Tire a tristeza do coração de Deus, do Espírito de Deus pelo seu pecado, através da confissão. E em último lugar, ele diz, render graças. Aí você diria, bota redundância nisso. Ele falou de cantar, começou falando em dar graças, começou em dar graças e terminou com render graças. Por que mudou o verbo? O que você entende por dar graças? Render graças. O que você entende por render graças? Dar graças. Não. Se fosse, o verbo seria o mesmo. Se fosse, estaria logo em segunda posição. Dai graças, rendam graças. Não. Ele começou falando em dar graças e terminou com render graças. Dar graças tem a ver com minha atitude ativa, meu comportamento ativo como adorador. Por que em último lugar está render graças? É o meu comportamento passivo. É quando eu me rendo, depois de todo esse conteúdo que compõe a minha adoração, aí a minha vida, não o que eu faço, mas a minha vida, ela é gratificadora de Deus. Eu gosto de fazer uma coisa de doido crente. Tá? Eu gosto de fazer uma coisa de doido crente, e Paulo diz que nós somos loucos por Cristo, né? E Deus nos salvou pela loucura da pregação. Eu gosto de fazer uma coisa de louco. Vocês sabem que eu oro ao ar livre. Todo mundo que me conhece sabe disso. Saio pela rua orando, por tudo quanto é canto. É divertido. Estava agora mesmo num lugar lá onde eu estava tentando encher meus pulmões, como eu disse a vocês, de umidade. Então ninguém lá me conhece, mas sai pela rua, sai orando. Então era um tal de gente me cumprimentar, porque achava que eu devia estar falando com eles ou cumprimentando. Alguns sorriam para mim, nada. Estava lá dando uma de louco e andando pela rua, falando sozinho, adorando a meu Deus. Eu gosto de ser doido. Assim. E quando eu faço essas caminhadas aqui pelas cachoeirinhas de Analândia para orar, geralmente eu encontro despachos. Mesmo que não seja aqui em Analândia, mas aqui, né? É o meu sítio, é onde eu estou, é aqui perto de mim, sítio que eu digo é o território. Aqui onde eu estou. Então quando eu saio aqui por perto e eu entro aí pelos riachinhos e eu encontro os despachos, apesar das placas que a prefeitura bota, proibidos rituais religiosos, o povo desdenha. E aqui também tem macumbeiro, viu gente? Não é só aí onde vocês moram não. E aí, quando eu entro lá e eu vejo aqueles despachos, eu cresço. Como eu cresço? Eu faço duas coisas. A primeira é limpar o ambiente, porque aquilo é coisa podre, coisa suja, é lixo. Por isso que tem a placa lá, não faço. Então eu limpo o ambiente, desfaço daquilo que está lá. A segunda coisa é desdenhar de Satanás. Sabe aquilo que Colossenses 2 diz? Que Jesus, despojando os principados e potestades, desdenhou deles, os expôs ao vexame. É isso que eu faço. É a única vez que eu me permito pronunciar o nome de Satanás na oração. Porque eu adoro meu Deus e digo, tá vendo, diabo? É isso que você merece, é o que os seus adoradores te dão. Eles te dão lixo, eles te dão coisa podre, coisa fedida, eles te dão coisa imunda, coisa que só serve para o urubu. Eles te dão o que você merece, eles te dão aquilo que você é. Você é lixo, eles te dão lixo. Mas olha o que meu Deus tem. Ele tem a mim, inteligente, que sente, que pensa, que decide, que o adora, que crê nele, e que o adora, canta para ele, ama esse Deus, se perfuma para adorá-lo, se enfeita para cultuá-lo, limpo na presença dele pela palavra que ele tem falado. É isso que meu Deus tem, mas você tem lixo, animal podre, coisa suja, comida estragada. O meu Deus tem a mim, a quem remiu, em cujo coração botou o Espírito dele. E saio dali todo feliz, porque eu me alegrei no meu Deus e eu rendi graças. Eu sou uma graça rendida ao meu Deus
e assim eu o adoro. Em último lugar, e tem que ser o último mesmo, já deu 1 hora que eu estou aqui, gente, mas vamos terminar agora. Davi abençoou sua casa. Eu até chamei a sua atenção na leitura para mostrar isso. Todo mundo foi embora para suas casas, certamente para dormir e dizer, oh, que dia maravilhoso tivemos. Mas a Bíblia diz que Davi foi para casa com uma intenção. É exatamente o finalzinho, é o último versículo. Todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. 2 coisas isso aqui diz para nós. A primeira é que está direta aqui, que ele foi abençoar a família dele. A segunda é que a família dele não foi participar daquilo que estava lá. Tanto não foi quanto a mulher dele. A segunda metade, então, daquela família estava na janela olhando a festa do povo e desdenhando, debochando. Era uma daquelas que a Bíblia chama de desprezadora, Mical. Era esse o contexto da casa de Davi, era esse o ambiente da casa de Davi. Uma casa composta por pessoas desdenhosas, incrédulas, que não compreendiam e nem acompanhavam o adorador, chefe da casa, o cabeça da família. Isso não impediu Davi de voltar e abençoar. Isso não impediu Davi de ir lá e tentar melhorar aquela situação, abençoando a casa. O mesmo Davi que abençoou o povo em nome do Senhor, foi agora abençoar uma casa que já estava até recebendo maldição de Deus, por causa de Mical. Ele foi abençoar em nome do Senhor. Como ele era o rei, certamente não precisava levar coisas para dentro da sua casa, porque lá deveria ter em abundância. Ele foi levar a si, ele foi levar naquele espírito de alegria em que estava. Ele foi lá para adorar ao Senhor com o seu coração cheio do gozo, da presença de Deus. Ele foi lá apenas deixar aquilo transpirar, sair, passar dele e tomar posse daquele ambiente. A presença de Deus no meio da qual, entre a qual, com a qual ele estava e de que estava impregnado. Davi foi abençoar. Isso aqui me ensina, em última instância, que onde você vai, com aquele que habita dentro de você, com o espírito de adorador que você tem, você abençoa só por chegar ali. E é isso mesmo. A Bíblia diz que todo lugar que pisar a planta do nosso pé, ele nos tem dado. Você é a luz que espaventa as trevas. A palavra diz isso. Você é o sal que vai temperar o que está insosso. A palavra diz isso. Então você entra para abençoar. Mas é evidente que também temos de pensar nesse abençoador consciente. Davi foi para lá com esse propósito. Não foi porque isso aconteceu automaticamente. Ele tinha que ir para casa como todo mundo foi para casa, então ele foi para casa e aí as bênçãos fluíram através dele. Não, Davi foi com a intenção de abençoar. Agora está na hora de abençoar minha casa. E conta, muito importante, essa ordem, ela conta. Ela conta também significativamente o seu momento com a sua família, uma vez devidamente suprido da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Então ele voltou para abençoar sua família a despeito da indiferença ou desdém de Mical. Então, mais uma vez, Gênesis 12:3 está em xeque, em prova, em foco. Abençoarei, através de você abençoarei todas as famílias da terra. Isso começa pela sua família. Só que aqui está em último lugar, e achei muito importante esse lugar. Sabe por quê? O que nós temos aqui, Davi fazendo? Ele abençoa o povo dele, ele abençoa o Deus dele e ele abençoa a família dele. Primeiro ele dá os de fora, depois ele vai para a presença de Deus e depois então ele traz para dentro da sua casa, totalmente suprido. A gente inverte a posição e às vezes para aí, né? Abençoa a casa e fica por ali mesmo. Em toda, a palavra diz, todas as famílias da terra. Queridos irmãos, a verdade é que repousa sobre nós a capacitação e o compromisso de abençoar. Começando pelos de fora até chegarmos entre os nossos. Davi entrou ali com a intenção de abençoar. Ele foi lá para isso. Não foi só para encerrar o expediente. Foi para levar algo de si que ele estava experimentando, dividir com a sua casa. Isso está em nós. Isso é nosso. Mas só funciona se pusermos em exercício. Você foi potencializado para abençoar. O Espírito que abençoa habita dentro de você. Você foi chamado para ser uma bênção. O Senhor disse isso. E Ele te capacitou para isso. Deixe-a fluir. Mude de lugar no balcão. E torne-se o abençoador que Deus te chamou para ser. E você vai ver que Ele faz simplesmente acontecer. Porque ao abençoar o outro,
estamos abençoando a Ele. Sempre estaremos regidos por essa palavra do Senhor Jesus. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Obrigado por sua companhia e participação aqui. Estejamos juntos quinta-feira com Hebreus, parte 2, quando já entraremos no texto do capítulo 1. O Senhor te guarde, te abençoe e te fortaleça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Grande abraço. Abençoa sua família. Põe a mão sobre a cabeça de seu filho. Põe a mão sobre o ombro do seu cônjuge. E abençoe em nome de Jesus. Amém.